tem aí um eixo de resistência também, que é organizado pelo Irã. Tem o Hezbollah, tem o Hamas, né? Tem os Houthis e a resistência islâmica do Iraque também, além da Síria. Qual a chance desse eixo de resistência contra Israel? Eu gostaria o senhor fizesse essa análise a partir do ponto de vista realista também, porque eu acho que estou vendo muita gente com uma certa fantasia a respeito de chances militares contra o exército de Israel. Como é que o senhor vê essa situação? A guerra, ela não se divide apenas numa guerra militar, ela também tem a parte psicológica, tem a parte cibernética, tem um conjunto, tem a parte diplomática. Existe, naturalmente, um grande exagero dado às forças de Israel em relação a tudo que se fala em infantaria marinha. A gente sabe que a força israelense, ela depende muito da força aérea, e não é uma força aérea de Israel exclusivamente. O número de bombardeios que aconteceu em Beirute era impossível ser feito pela força aérea apenas de Israel. Então, tem envolvimento direto da força aérea dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e até de alguns países árabes que têm bases militares, como Emirados e Jordânia. Os bombardeios que acontecem no Iêmen não são feitos por aviação de Israel, são feitos por aviação dos Estados Unidos em bases africanas e até do Golfo Pérsico. Então, está se criando uma grande imagem do poderio militar de Israel, e a gente sabe que isso hoje não é mais real. Mas mesmo diante do massacre, desculpe interrompê-lo, porque vai se criando uma imagem, mas eles estão lá invadindo, tem 800 mortos e provas cabais de que eles são militarmente muito bem providos. Por que essa ideia de que isso é uma ilusão vendida, sei lá, nós estamos falando do resultado da guerra. Então, você pode ter um poderio militar, você pode ter táticas militares que deram certo, mas isso não significa que você está ganhando a guerra. Vide em Gaza. Em Gaza, você tinha 3 propostas colocadas por Netanyahu, que era conseguir os reféns, conseguir a destruição do Hamas e uma nova administração. E uma quarta que ele não declarou, mas ficou muito evidente, que era a expulsão do povo de Gaza em direção ao Egito, Arábia Saudita e Jordânia. Isso ele não conseguiu. Agora ele colocou uma quarta meta. A quarta meta é colocar os deslocados dos colônios de assentamentos no norte da Palestina de volta para suas casas. Então, essa é a meta da guerra, essa é a meta da vitória. Agora, do outro lado, o Líbano não tem força aérea suficientemente para enfrentar os Estados Unidos e Israel. Agora, quando você fala de eixo da resistência, não é um eixo de resistência de aliança. Existe uma coisa muito mais forte na conexão entre as pessoas que estão no Líbano, na Síria, no Iraque e praticamente no Irã e agora também no Iêmen. Então, não é uma aliança que cada um traz seu exército. Existe uma coisa muito mais profunda de conexão. E essa conexão não vem de agora. Vem de 40 anos que vem se desenvolvendo e vem se aprofundando. Os combatentes do Hezbollah estiveram no combate contra a guerra na Síria. E também o pessoal do Iraque, do Hashd al-Shaabi, também estiveram em luta violenta contra o pessoal do ISIS e do Daesh. Então, não existe... E outra coisa, existe um assento, uma forma de você preparar para encarar seu inimigo. Você não joga todos os seus cartuchos no mesmo dia, no mesmo hora. E é isso que está acontecendo. Mesmo com o massacre em Beirute, os massacres contra o Líbano e a morte do primeiro líder do Hezbollah, veja que não mudou nada, continua sendo enviados contra Israel de 100 a 400 foguetes. E a finalidade da guerra contra o Líbano é exatamente clara, é dada pelos israelenses, que nós não queremos mais vinculação do Líbano, dos combatentes do Hezbollah, dando apoio aos combatentes de Gaza. Mas não adianta lançar os foguetes se você não mata nenhum israelense para isso, professor? Não é questão de matar. A questão é de contar quantos mortos morreram ou não. Hoje
desde há 11 meses atrás, o Hezbollah só ataca bases militares, apenas bases militares. Se você me dizer, olha, mandaram um foguete contra civis, aí eu te dou toda a razão. Não é. A disciplina, a missão do Hezbollah é bombardear sempre postos militares e concentrações militares, bases, aviações, tudo. E veja só, todos os mísseis que são lançados em Israel estão caindo em bases militares. E a censura militar jamais vai dizer quais são os danos reais. Agora, quando tem algum civil que vem a falecer ou morrer, aí sim se coloca na mídia, e não tem sido colocado na mídia. Agora, veja do lado libanês. Do lado libanês não há combatentes, os números de combatentes que são mortos são declarados, são avisados, são colocados as fotos deles. A grande maioria são civis inocentes, são civis que estão em suas casas, ninguém guarda na sua casa, na sala de espera ou na despensa da cozinha, um míssil que tem alcance de 250 quilômetros. Então, toda essa história agora, nós estamos no início da guerra. Israel começou desta maneira, ela sempre se coloca na posição de poderio máximo. Agora, veja os iemenitas. Os iemenitas proibiram qualquer navio de chegar e zarpar, eles estão a 2.000 quilômetros. Tem mandado mísseis supersônicos e, ao mesmo tempo, mataram o porto de Eilat. Eilat não funciona mais. Há mais de 7 ou 8 meses já declarou a falência dele. Então, não existe uma guerra apenas contra o Líbano. Existe uma guerra em todo o Oriente Médio que começou a aumentar a sua intensificação deste modo. Os próprios iranianos disseram que não tomaram uma decisão de vingar da presença de Ismail Haniyeh, porque os próprios Ocidente, os próprios Estados Unidos, os próprios europeus pediram para fazer negociações que, no final, se descobriu que era apenas um disfarce. E isso daqui foi dito pelo presidente iraniano. Então, quando o Irã não toma uma atitude drástica, quando a Síria consegue só tomar atitudes em alguns pontos, quando o Líbano toma atitudes gradativamente, porque não se fecha a porta para a diplomacia. Agora, a questão no Líbano é bem clara. Se param enquanto Israel não parar contra os palestinos e entrar num processo de paz, a frente do Líbano não vai parar. Mesmo que a gente tivesse as maiores perdas, as perdas que a gente já está acostumado desde 2006. Então, mas esse acostumado não significa também uma certa resignação? Que me chama a atenção, assim, os palestinos estão sendo massacrados desde, sei lá, 2017, depois em 48 tem a Nakba, e aí a ideia de que há uma resistência, mas eles estão sendo mortos, enfim, aos milhões. Agora no Líbano, esse massacre, 800 pessoas, o senhor mesmo falou, não é aquela, sei lá, com todo respeito aí, um pouco de wishful thinking, achar que Israel está em decadência, ou os Estados Unidos são um império também quase morto, uma vez que estão indo para cima e matando um monte de gente. Qual que é o preço a pagar para manter essa moral da tropa elevada aí? Existe um desequilíbrio de forças que a gente sabe, uma força militar. O Líbano foi invadido em 70, teve a Guerra Civil, e nos anos 80, nos anos 90, levou 22 anos para ela se retirar do território libanês. Tiveram 50 mil libaneses mortos na libertação em 2000. Em 2006, teve aproximadamente 2.500 libaneses mortos ao custo de deixar Israel fora de lá. Quem conhece um exército ocupante sabe muito bem o que se faz, como se tratam as pessoas, como se tratam as cidades do vilarejo. É isso quando a gente fala Israel ocupou o Líbano. Não parece que ela entrou lá para libertar o Líbano, ela entrou para ocupar o Líbano. Agora, na Palestina é a mesma coisa, você tem problemas que você não tem um equilíbrio de forças igual para você dizer é uma guerra que se encerra, quem ganha fica com tudo. Não, é a necessidade de se criar, por isso que são movimentos de libertação, como aconteceu no Vietnã, aconteceu em boa parte na Argélia, e na história que a gente conhece de todos os povos, tem um preço mais alto em vidas humanas do que o do agressor e do ocupante. Então, é essa a grande questão. Agora, veja só, Israel sempre lutou em território fora do território dos palestinos. Ela sempre lutou no Líbano, sempre lutou na Síria, no Golã,
em territórios fora da casa. Essa é a primeira vez que ela está sentindo, a primeira vez desde 11 de outubro, que o Líbano começou a responder. É a primeira vez que ela está sentindo as agressões dentro da casa dela. E ela vai sentir mais. Pergunta ao pessoal de Tel Aviv, que vieram para Israel e estão naquele 2 lemas, prosperidade e segurança. Prosperidade no quê? Eles acham que Israel vai voltar a ter a mesma força econômica, vai ter normalização com os países árabes, todo mundo vai bater palmas para elas, então ficam esperando. E internamente, veja o número de pessoas que estão abandonando Israel, estão abandonando em direção a Chipre e em direção... Tanto que todas as aviações internacionais cortaram seus voos para Tel Aviv, não por questão de segurança, por uma questão de não deixar a migração no sentido externo, aumentar entre os israelenses. A passagem Nova York, Tel Aviv, que custava $1.000, hoje custa $16.000. Existe uma campanha enorme de não deixar a população de Israel sair fora do seu país. Isso é o quê? Vitória? Então, isso é uma coisa que está acontecendo que nunca aconteceu. Tel Aviv nunca foi bombardeada. Ontem, 500 mil de pessoas estavam em abrigos. Então, e olha que os bombardeiros são para bases militares, não são na área civil. O que pode acontecer na frente? Pode acontecer realmente da guerra se abrir, quando o mundo inteiro alerta que a guerra pode ser generalizada, é nesse sentido. É nesse sentido que Israel vai receber pode ter um desastre muito maior em número de vítimas, porque os dias mudaram. Pode ter intervenção de outros países que possam entrar. Se o Irã hoje entrar em guerra, e já mostrou que pode mandar uns mísseis supersônicos, vamos dizer que Netanyahu decide bombardear ou causar um bombardeio em Teherã, e Teherã decide responder, os Estados Unidos decide tomar frente. Existem mais de 50 mil soldados americanos em bases que estão embaixo do nariz do Irã. Isso é para ocupar o Irã? Não, isso é para ser destruídos, é uma vitrine de vidro. O Golfo Pérsico pode ser totalmente fechado por alguns mísseis. Toda a marinha dos Estados Unidos fica a 700 quilômetros por medo dos mísseis do Irã. Então, o que o Irã e o eixo da resistência estão fazendo? Estão tentando segurar o máximo possível para não deflagrar uma guerra. O presidente Trump tem toda a razão em acusar a administração do Biden, que está levando para a Terceira Guerra Mundial. Veja só na Ucrânia, se recusa qualquer iniciativa de paz, qualquer acordo de paz, seja a Rússia e os países que estão ao lado do OTAN e da Ucrânia. Isso no Líbano é a mesma coisa. O Líbano naturalmente é uma peça de xadrez e o povo libanês paga por isso, o povo palestino paga para isso. Mas isso é o custo de você enfrentar o colonialismo, enfrentar o imperialismo, e que, infelizmente, os países com menor poderio militar acabam sofrendo com maior intensidade.